André aproveitou o feriado e viajou para a casa dos pais, que fica a 260,5 quilômetros da casa onde ele mora. De carro, ele leva 2 horas e 30 minutos para percorrer esse trajeto. Qual é a velocidade média desenvolvida pelo carro de André? Vamos lá, questão 3. Então, são 260,5 quilômetros, 260,5 quilômetros para ele percorrer em 2 horas e 30 minutos, ou seja, 2 horas e meia. Dividindo 260,5 por 2,5, eu tenho 104,2 quilômetros por hora. 14. Bianca vai ao trabalho de bicicleta e percorre 12 km a uma velocidade média de 0,3 km por minuto. Quanto tempo a Bianca leva para chegar ao trabalho? Eu tenho o tempo, 0,3 a velocidade, eu tenho a distância e não tenho o tempo. Então, eu tenho aqui, multiplicando cruzado, 0,3 vezes o tempo é igual a 12. Então, eu tenho que o tempo vai ser igual a 12 dividido por 0,6, ou seja, o tempo é igual a 40 minutos, tá? 40 minutos. 15. Nas férias, João foi de carro até o litoral, que fica a 350 km de onde mora. Em 1 hora e meia, ele já havia percorrido 150 km. E para a viagem não ficar cansativa, decidiu parar para almoçar, fazendo uma pausa de 30 minutos. Após o almoço, havia obras na pista e João percorreu um trajeto que faltava a uma velocidade média de 50 km por hora. Considerando a parada, qual foi o tempo total gasto da viagem? Vamos lá, então a gente vai fazer primeiro. 350 km menos 150, vão me sobrar 200 km. Então, eu tenho que 200 km dividido pelo tempo tem que ser igual a 50. Então, vamos lá. Então, 50t é igual a 200. Então, eu tenho que o t é igual a 200 dividido por 50. Daqui eu tiro que o t vai ser igual a 4, ou seja, 4 horas. Aí eu tenho que, qual foi o tempo total da viagem? Então, eu tenho 1 hora e meia, mais 30 minutos, que é meia hora, mais 4 horas. Eu vou somar em cá. 1 hora e meia, que já tinha andado, mais 0,5 aos 30 minutos que ele parou, mais as 4 horas, ou seja, 6 horas de viagem, foi o que ele gastou. Questão 16. No Japão, o trem mais rápido do mundo quebrou o recorde de velocidade. Durante testes realizados na província de Yamanashi, no Japão, o veículo atingiu a marca de 603 km por hora. O recorde anterior havia sido de 581 km por hora, atingidos em 2003. O veículo de levitação magnética viajou por cerca de 2 km, o que levou cerca de 12 segundos. A distância entre Curitiba e Brasília é de aproximadamente 2.433 km. Determine quanto tempo o maglev levaria para percorrer essa distância, considerando a velocidade máxima atingida por ele. Então, vamos lá, vamos calcular aí. Questão 16. Então, a velocidade máxima atingida por ele foi de 603 km por hora, que vai ser igual a distância, 2.433, dividido pelo tempo. O tempo a gente não conhece, então é o que a gente vai procurar. Então, vai ficar multiplicando cruzado. 603t é igual a 2.433. Então, t vai ser igual a 2.433. Como 603 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o tempo vai ser, no caso, aproximadamente de 4 horas. Certo? Questão 17.
Determine o volume ocupado por um bloco sólido de prata de 5 gramas de massa, cuja densidade é igual a 10,5 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos lá. Então, vamos descobrir aí o volume. Então, nós temos que 5 dividido pelo volume tem que ser igual à massa, que é 10,5. Daí eu tiro aqui. O volume, ele é igual a 5 dividido por 10,5. Então, o volume vai ser igual aproximadamente a 0,5. Como é volume, é dado em centímetro cúbico. Então, 0,5 centímetro cúbico. Passando para a página 10, eu tenho a questão 18. Leia o texto sobre as medidas da taça da FIFA. A taça FIFA foi apresentada pela primeira vez no Campeonato Mundial de Futebol de 1974. Foi criado pelo escultor italiano Silvio Gonzaga para substituir a taça Jules Rimet, depois que esta passou a pertencer definitivamente ao Brasil. Sabe-se que a taça tem 36,8 cm de altura e o diâmetro 3 cm na base. Como a taça tem formato irregular, vamos supor que o seu volume seja mais ou menos equivalente a um cilindro com 10 cm de diâmetro e 35 cm de altura. Determine a densidade aproximada da taça FIFA, sabendo que o seu volume é aproximadamente igual a 2,8 decímetros cúbicos. Vamos calcular aqui. Questão 18. Então vamos lá, vamos calcular primeiro então. Primeiro, a gente sabe que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade é igual a massa. A massa é quanto? 6,175 dividido por 2,8. Então, a densidade vai ser igual, vai ser aproximadamente de 2,2 quilos por decímetro cúbico, tá? Questão 19. Em uma cidade, os bairros Mundo Novo e Monte Alegre apresentam os seguintes valores da população e área. Mundo Novo, 15.500 habitantes e 45 km² de área. Monte Alegre, 9.000 habitantes e 40 km² de área. Qual dos bairros tem maior densidade demográfica? Então vamos lá, vamos começar calculando o Mundo Novo. Então lá, Mundo Novo. Mundo Novo são 15.500 habitantes dividido por 45 km². Então vão ser aqui, ó, aproximadamente 344,4 habitantes por km². Tá? É só dividir. Agora, Monte Alegre. Monte Alegre, a mesma coisa, vai ser 9.000 dividido por 40, que vai ser igual a 225 habitantes por km². Então, qual tem mais? Qual que a densidade demográfica é maior? Onde os habitantes têm mais. Então, é em Mundo Novo, tá? Tem mais habitantes por km². Questão número 20. Na tabela estão indicadas as áreas estimativas da população de 2017 de 4 estados brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o auxílio de uma calculadora, determine o estado com maior densidade demográfica e registre os cálculos necessários. Então, vamos lá, vamos registrar Os cálculos aí. Primeiro, a gente vai calcular no Acre. Aí vocês vão pegar o total da população e dividir pelos quilômetros, tá? Então, vamos lá. Questão 20. Vamos começar pelo Acre. No Acre, são 829.619 o quê? No caso, é a população estimada. Dividida agora pela área, pelo tamanho do Acre, que é de 164.700.000
164.123,737. Então, isso aqui vai ser aproximadamente, tem que realizar com o calculador, são números muito grandes. 5,1 habitantes por quilômetro quadrado. Agora vamos para Goiás. Goiás tem aproximadamente 6.778.772 habitantes, dividido pela sua extensão, que é de 340.106,492 quilômetros. Então, isso aqui vai ser igual a, geralmente, aproximadamente 19,9 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Agora, o Piauí e Sergipe, vocês vão fazer aí, tá? É só pegar a quantidade de habitantes e dividir pela extensão da área, tá? A área territorial, vocês vão achar quantos habitantes por quilômetro quadrado. Questão 21. Observe na tabela as distâncias aproximadas entre algumas cidades. Então tem Salvador e Natal, Maceió e João Pessoa, e a distância. Letra A. Qual a velocidade média de um ônibus que foi de Natal a João Pessoa em 2 horas e 30 minutos? Vamos descobrir aí. Então vamos lá, questão 21. Letra A. Então vamos calcular a velocidade média. 30 minutos equivale a meia hora, tá? Ou seja, 0,5 horas. Então vão ser 185 dividido por 2,5, que vai ser igual a 74. Então a velocidade média foi de 74 quilômetros por hora. Letra B. João viajou de carro de Salvador a Maceió. Sua velocidade média durante o tempo em que esteve em movimento foi de 80 km por hora. Ele fez 2 paradas, uma de 30 minutos e a outra de 1 hora e 15 minutos. Qual foi o tempo total da viagem? Vamos calcular. Vamos lá então. Vamos pegar 580 minutos, 580 no caso, dividido pelo tempo, vai ser igual a 80. Então, multiplicando cruzado, 80t vai ser igual a 580. T é igual a 580 dividido por 80, que vai ser igual a 7,25. Como se trata em tempo, foi de 7,25 horas. Equivale a 7 horas e 15 minutos, tá? Então, o tempo da viagem foi de 7 horas e 15 minutos, tá? Foi representado assim. Sabe por quê? Aí teve as paradas. O tempo total das paradas foi de 1 hora e 45. Então, a gente soma 7 horas e 15 mais 1 hora e 45, que vai ser igual a 9 horas. Então, são 9 horas de viagem, certo?